O Jornal Nacional buscou criar uma cortina de fumaça, mas derrapou feio nos dados. E ministro da Previdência de Lula vai ao Senado e escuta algumas verdades. Aí tem essa Gestapo que está debaixo das mãos de Alexandre de Moraes, que até agora eu não vi ele dar 48 horas para Lupe, Vossa Excelência, explicar. Está todo mundo calado. O Supremo não dá um pio. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. O jogo político no Brasil é bem pesado, já que é uma mídia partidária agindo. Diante do grande escândalo no INSS, a maior emissora do país, a Rede Globo, criou manchetes paralelas. Talvez buscando mascarar o grande escândalo, ela trouxe um caso isolado de fraude no INSS. Ela escutou um funcionário da direção central do INSS, que afirmou que houve um aumento repentino e anormal de filiados da Conafer. A esquerda replicou a matéria como se ela fosse o suprassumo de uma denúncia contra o governo Bolsonaro. A narrativa construída é de que o problema começou no governo Bolsonaro e que foi o governo Lula quem o descobriu, como se fosse o herói da própria crise. Mas eu posso afirmar que o Jornal Nacional foi muito irresponsável com a informação. E digo isso com muita propriedade, pois o relatório do TCU desmente essa informação. Apesar da Confederação Nacional dos Agricultores de fato aparecer em 2020, as inserções não representaram um aumento explosivo. Na verdade, em comparação a outros anos, ela se encontra na faixa mais baixa. E o próprio relatório aponta que o governo Bolsonaro teve as menores inserções no período entre 2016 a 2024. Entidades novas, pós-2023, representam uma parcela significativa do crescimento, alcançando cifras mensais que mais que triplicaram os valores históricos. E como você pode ver no gráfico, a Conafer foi uma das entidades que começou a agir discretamente no governo Bolsonaro. Porém, no governo de Lula, ela fez a festa. Mas ela ainda foi menos escandalosa do que aquelas que surgiram em 2023. E reforçar que a Conafer não aparece em anos anteriores. Então, como ela explodiu? É inegável que a mudança política foi decisiva para o surgimento desta prática, ainda mais após os jabutis da esquerda inseridos na MP de Bolsonaro. O senador Rogério Marinho falou em método. O roubo aos aposentados do INSS escancarou o modelo corrupto da República Sindical. Um Estado aparelhado, órgãos usados com uma visão patrimonialista e um governo que mente, se omite e protege seus cúmplices. Não é incompetência, é método, é projeto de poder. E o povo é quem paga a conta. #CPMI já. O ministro da Previdência, que assumiu após os escândalos, Volney Queiroz, é pior que seu antecessor. E digo isso porque ele é mais político do que o pedetista Carlos Lupe. Além disso, Queiroz foi o secretário executivo da Previdência durante todo esse período. E é claro que, neste cargo, ele também recebeu os relatórios de alerta expedidos em 2023 e 2024. Negar seria testar incompetência. A audiência pública da Comissão de Transparência ouviu o ministro da Previdência Social. Volney Queiroz foi convidado a prestar informações sobre fraudes em descontos não autorizados no INSS. Infelizmente, o ministro não trouxe nenhum dos dados técnicos, apenas narrativas políticas. Em um debate com Girão, ele mostrou todo o seu lado petista. Então esse caso é o mais cruel. A gente já viu mensalão, petrolão, e nós estamos vendo aí algo que pode ser muito maior. Já se estima que junto com os descontos e com o escândalo dos pensionistas, já possa chegar a mais de 100 bi
que exponencialmente aconteceu nesse governo. Eu sou favorável que se investigue todos os governos. Foi uma medida do governo anterior para endurecer exatamente o controle, a fiscalização, para evitar fraudes. O senhor considera aceitável ter ignorado um alerta formal sobre o esquema fraudulento contra os idosos? O senhor considera aceitável? Porque o senhor assinou a ata. Veja, não era atribuição minha discutir qual é a pauta do Conselho Nacional de Previdência Social. Quem define a pauta do presidente social é o ministro. O secretário executivo não tem competência para agir nisso, eu já expliquei. O senhor era o secretário executivo. O senhor lembrou ao ministro Lupe que ele se comprometeu de colocar na próxima pauta? E se o senhor pede desculpa à população por não ter cumprido o seu papel como cidadão, inclusive? Senador Girão, foi nosso governo que mandou chamar a polícia para prender quem estava roubando os aposentados. Foi o presidente Lula, o nosso governo e a CGU que mandou chamar a polícia para prender os aposentados. E vou dizer diversas vezes, se Vossa Excelência me permitir. Diversas vezes, mas não bate com a realidade. Bate, sim, senhor. Não bate com a realidade porque foi a imprensa brasileira que descobriu isso aqui lá atrás. A imprensa brasileira... Da mesma forma que o Mensalão e Petrolão, que o senhor disse que o seu governo acabou com essa farra. Acabou mesmo. Mas o seu governo no Mensalão, no Petrolão, parece que fez parte dessa farra. Apenas um mês após a alerta, o senhor se reuniu oficialmente com a CONTAG, uma das principais entidades investigadas por aplicar descontos fraudulentos. A entidade era presidida por Aristides Veras, irmão do deputado Carlos Veras, do PT de Pernambuco. O senhor consultou os antecedentes dessa entidade antes da reunião? Senador, eu recebi a CONTAG como recebo qualquer outra associação. A CONTAG tem um trabalho no Brasil inteiro, na agricultura familiar, quem conhece sabe, e eles foram levar um convite para um encontro da terra, algo assim. Foi apenas uma visita de cortesia. E mesmo diante do alerta formal, o senhor não perguntou a ela? A CONTAG? Sim. Perguntar a CONTAG? Sim, perguntar. Não havia essa investigação, senador. O senhor recebeu a CONTAG durante o período. Que período, senador? Durante o período, que já tinha um alerta de 2023. Não tem alerta, tem uma solicitação da Tônia Galete pedindo para demonstrar o crescimento da curva. Esses dados que Vossa Excelência soube, que eu soube, que a imprensa soube, que o Brasil soube, só vieram à tona depois da deflagração da operação em 2022. É importante a gente lembrar aqui que quem revelou para o Brasil esse escândalo foi a mídia brasileira. Infelizmente, os senadores não trouxeram os dados do TCU. Caso contrário, ele teria ficado muito mal. O Poder 360 avaliou o quadro de assinaturas da CPI do INSS. Em laranja, o número de deputados por cada partido. E em azul, os que assinaram. Quase toda a esquerda não quer esta CPI. Bom, eu já vi esse quadro e tenho certeza que, se não conseguirem barrá-la, vão tentar dominá-la. Indignado, Espiridião Amin desceu a lenha em seu colega Jacques Wagner e cogitou a possibilidade de uma CPI armadilha. E quero respeitosamente lhe pedir que reflita neste fim de semana. O senhor não pode deixar de assinar essa CPMI. Presta bem atenção. Se houve um fato e este fato consta ou não do relatório, basta que 1/5 da CPMI peça, 1/5, não precisa maioria, e ele será parte do relatório, porque é verdade. Isso não aconteceu na CPMI do dia 8 de janeiro. Eu faço um apelo para que pelo menos o Senado aprecie esse projeto agora, para que, com a assinatura do senador Jacques Wagner, nós tenhamos uma CPMI para apurar a verdade toda. Porque como Congresso nós não podemos nos omitir. O senhor quer ficar de fora disso? Eu não quero. E vou lutar para que ela seja implantada. E vou lutar para que ela respeite a verdade. Porque a de 8 de janeiro não respeitou. Ela desacatou fatos comprovados. O aviso que foi dado ao governo, a este governo, foi ignorado e retirado do relatório. E hoje não há processo para a omissão que aconteceu. Quem quer saber a verdade assina a CPMI. Deixa um discurso para depois. Enquanto Boulos tenta colocar a culpa em Bolsonaro, está havendo uma enxurrada de denúncias. E os sistemas do INSS não estão dando conta. Após intermitências, o novo aplicativo da autarquia registrou quase 500 mil de reclamações no primeiro dia de funcionamento.
Em vez de priorizar os problemas do povo, o PT parece mais empenhado em perseguir a oposição. Essa é a face da democracia sob sua gestão. Mas não tem como o PT sair vivo politicamente deste escândalo. O filho é dele, tem o DNA do PT, mas como ele nasceu defeituoso, eles vão colocá-lo na porta de algum orfanato partidário. E como sempre, o próximo presidente vai ter que criar um filho problemático, fruto da irresponsabilidade do PT. Não deu tempo para recuperar as bolas de neve de Dilma Rousseff. Agora o próximo presidente vai pegar uma avalanche gigante. Se você apoia a Verdade Política, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.